Prezado cidadão real, nesta edição começaremos a retomar a nossa já tradicional e sempre muito bem prestigiada pauta com assuntos que envolvem temas políticos. Obviamente que temos que entender que devemos participar desses debates, dessas análises, dessas reflexões, até porque somente com a nossa participação podemos entender este cenário, que tem influência direta sobre o nosso cotidiano, que em função do que é deliberado em várias instâncias políticas, partidárias, a sociedade, de uma forma geral, sempre será afetada pelas decisões dos senhores agentes políticos. Portanto, não basta simplesmente entendermos que, após as eleições, delegamos autoridade, delegamos competência, delegamos uma procuração em branco para que os eleitos decidam o que, evidentemente, é do interesse da coletividade. Precisamos acompanhar e, sobretudo, fiscalizar, utilizando-se, evidentemente, de um meio extremamente eficiente, moderno e tecnológico, as redes sociais, que têm tido uma importância fundamental e diferenciada em todo esse acompanhamento do cidadão, do eleitor, que é quem paga toda esta conta. Portanto, você que nos acompanha praticamente ao longo de 10 anos, sabe que as questões de natureza política, por vezes partidárias, são tratadas no programa Cidade Real. Temos a oportunidade de receber inúmeras autoridades de todos os poderes no âmbito municipal, estadual e federal, quando conversamos com os nossos representantes nas mais diversas instâncias, para os quais foram eleitos por delegação do nosso voto. Portanto, essas matérias sempre têm lugar também destacado na grade de temas do programa Cidade Real, por entendermos que fazem parte do nosso cotidiano. Simplesmente não podemos recuar diante do que estamos observando a nível nacional, a nível estadual e, por vezes, a nível local, que nos contraria profundamente. Pelo contrário, devemos reagir, participar, cobrar e fiscalizar e nos prepararmos para as próximas eleições que acontecerão em outubro do próximo ano. Somente desta forma conseguiremos modificar e alterar o quadro atual. Sendo assim, nesta linha, após termos tratado de temas variados nos 2 últimos meses, quando assuntos das mais diversas naturezas foram abordados aqui no programa Cidade Real, desta vez retomamos esta pauta, esta agenda, que é extremamente importante e desperta grande interesse pela nossa enorme e expressiva audiência. Sendo assim, este programa abre ou reabre novamente esta série, trazendo um ilustre convidado, companheiro de todos os momentos e que conhece profundamente os meandros e bastidores da política, quer seja a nível nacional, estadual e municipal. Conversaremos com esta ilustre e imponente figura que sempre que comparece confere credibilidade e, por vezes, polêmica aos assuntos para os quais é instado a se manifestar. Certamente, ele, que é muito autêntico, muito transparente, muito firme, traz o contraditório que também incomoda a muitos. Mas o contraditório é extremamente saudável e democrático. Sendo assim, conforme anunciado, começaremos esta série de programas entrevistando diversas autoridades municipais, para as quais já estamos tomando as devidas providências em convidá-los, com este articulista político, por mim assim eleito por mérito, porque conhece profundamente
as questões que envolvem todos os meandros políticos. E com essas dicas tenho certeza que você já sabe de quem se trata. Muitos, inclusive, estão na expectativa de revê-lo aqui novamente no programa Cidade Real após algum tempo de ausência. Mas a promessa é que retorne mais vezes e ele, sempre que é convidado, comparece na condição de fiel soldado à disposição no quartel, ou seja, missão dada é missão cumprida. Sendo assim, e com a proteção de Deus sempre, contando com a confiança indispensável dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição gravada do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 7 de agosto de 2017. A Predial Primos e a NG Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guini, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 25 22 2174. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, com certeza, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente nesta edição, quando estamos recebendo um ilustre e competente convidado que é a pessoa talhada para tratar de temas políticos. Não obstante, recebeu por minha indicação, honorífico título de articulista político. E também, dando uma outra dica, e aí você certamente já vai saber quem está aqui conosco, da raposa felpuda da política friburguense. Ele que acompanhou atentamente os últimos movimentos e os últimos movimentos da política, certamente terá muito a que nos revelar, informar e, sobretudo, analisar, até porque as suas ponderações sempre são muito interessantes, são muito apropriadas. Desde já, quero também avisá-lo e alertá-lo que, por enquanto, as edições do programa Cidade Real estão sendo gravadas com a devida antecedência por conta de nos ajustarmos à nova estrutura da emissora. Entretanto, brevemente, devemos voltar ao nosso contato ao vivo, onde a sua participação sempre muito é bem-vinda e é motivo de prestígio para todos nós. Mas, enquanto isso, traremos para você programas sempre inéditos, com assuntos, evidentemente, do seu interesse, com convidados qualificados para tratar estes temas. Entretanto, para que você não seja decepcionado no seu contato, que certamente será em vão, esta edição, como também as anteriores e mais algumas à frente, estão sendo todas gravadas com a devida antecedência. Mas, obviamente, o convidado e o tema sempre trazem informação diferenciada, informação nova, informação do seu interesse. E, sendo assim, cumprimento com muita satisfação, honra, o querido amigo, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real, à direção da TV
e a produção do programa se sentem honradas com a sua presença. A honra é minha, caro amigo. Sempre que convocado, digo presente porque estar em seu programa, estar na TV Zoom e conversar diretamente com você, amigo friburguense, e aqueles que nos assistem pelas redes, é muito importante, muito bom e um papo extremamente proveitoso. Agradeço a você todos esses elogios aí. Mas o que você disse vai certo, sou um soldado. Sem dúvida, sem dúvida, sem isso dúvida. aí. E nesses elogios, professor, já quero aqui registrar, sem nominar, entretanto, as inúmeras manifestações daquelas pessoas que, ao tomarem conhecimento desta gravação, pediram para lhe encaminhar um abraço fraternal. Muito obrigado. E, evidentemente, se mostrando muito interessadas na exibição desta edição. O que aumenta a nossa responsabilidade sobremaneira. Incontestavelmente. Né? E que estão ávidas, novamente, por absorver os seus notórios conhecimentos sobre a política. Você que, conforme eu disse, também é conhecido carinhosamente como a raposa felpuda. Coisa dele, né? Da política friburguense. Tá certo. Professor, nós temos aqui uma pauta bastante extensa. Assunto não falta. Assunto é o que não falta, mas faremos de forma didática, abordando aspectos da política nacional, estadual e, por fim, municipal. No âmbito nacional, com toda esta movimentação que aconteceu na última quarta-feira, quando tivemos uma votação extremamente importante na Câmara dos Deputados a respeito do prosseguimento de uma denúncia do Ministério Público para investigar o senhor presidente da República, Michel Temer, e aí os senhores deputados se manifestaram, na sua maioria, contrário ao prosseguimento da denúncia e, portanto, das investigações. Enfim, tivemos manifestações das mais diversas naturezas, deputados que, num primeiro momento, fecharam acordo com a base do governo e votaram contrariamente. Por outro lado, também opositores votaram a favor do governo, tendo assumido compromissos com as suas bases políticas. Ou seja, no total, tivemos 267 votos contra o prosseguimento da denúncia, 223 votos a favor, 2 abstenções e 19 ausências, perfazendo 513 deputados. Mas, obviamente, que essa questão toda começa com uma tentativa de espionagem por parte de um grande empresário, se não o maior do país, de um presidente da República, lhe visitando num domingo à noite para gravar a conversa reservada entre ambos. Com esses ingredientes todos que eu já coloquei aqui, qual é o produto, qual é a receita, qual é, vamos dizer assim, o prato que você consegue compor, qual o cardápio, melhor dizendo, que você consegue compor com todos esses ingredientes? O prato, com certeza, saboroso não é. Não é verdade? Uhum. Começa lá da questão de aceitar uma denúncia de quem deveria estar na cadeia. Meu modo de ver. Esses empresários que dilapidaram os cofres do BNDES com a ajuda dos políticos de então, porque receberam financiamentos. Ninguém cresce, Zuri, ninguém cresce em 10 anos o que essa empresa, esse grupo cresceu, esse grupo empresarial cresceu, se não houver algo estranho no reino, né, da Dinamarca, que não é Dinamarca. Eles cresceram demais e cresceram com o dinheiro do BNDES, um dinheiro a juros subsidiado que os empresários aqui em Friburgo, que precisavam ao tempo da tragédia, não conseguiram. E essa turma dos açougues aí da Friboi conseguiu. E cresceram demais. E não existe corrupção sem corruptor. Se existe a corrupção, tem alguém que corrompe. Então, o que eles fizeram, esses rapazes? Eles usaram a influência política conseguida ao longo desse tempo
nos diversos grupos políticos, porque eles circularam em todos os setores. Livremente. Livremente. No PT, no PSDB, no PMDB, eles tinham livre movimentação. Não é? E quando a coisa começou a apertar, eles aí propõem uma delação, uma gravação, uma prova contra o presidente, que por sua vez não deveria receber ninguém no porão do palácio, e muito menos de madrugada, né? É a série de erros, aquela brincadeira que tem no jornal, o jogo dos 7 erros. E esses erros vieram acumulando. Eu entendo que o Procurador-Geral da República, que vem até fazendo um bom trabalho, falhou, isso é minha opinião, falhou nesse momento. Porque quando começou essa conversa, ele deveria ter dado voz de prisão a esses rapazes. Os senhores estão presos. Mas aí, não, vamos armar, vamos ver, vamos pegar. Aí começa a série de erros que culminou nessa votação de quarta-feira. Aí você pergunta, e o cardápio? O cardápio é o pior possível. Só tem coisa errada. Só tem coisa errada. Errou todo mundo. Errou o Ministério Público, errou o Presidente da República, errou o Congresso Nacional. Aí você vê a divisão, a quantidade de votos contra e a favor mostra um Congresso dividido. Né? Mostra um Congresso dividido. E muitas das pessoas que votaram também estão sendo investigados. Exatamente. Muitos dos deputados que votaram contra ou a favor estão sendo investigados. Agora, eu vou usar a frase do Ulisses Guimarães aqui. Mais uma Mais dele. uma. Você sempre traz uma sabedoria de doutor Ulisses Guimarães. O doutor Ulisses dizia o seguinte: na política só tem 2 tipos de briga. A fingida ou a combinada. E essa é verdade, professor. Não é? É verdade. E essa votação de quarta-feira foi a briga fingida e combinada. Por quê? Porque a situação não queria que o Temer saísse, como não saiu. Exatamente. E a oposição queria que o Temer ficasse, como ficou. Porque os discursos permaneceram. A situação dizendo que a continuidade do Temer é necessário para a recuperação da economia e a realização das reformas. E a oposição continua com o discurso que foi golpe. Então foi fingido e combinado. Uma coisa fingida e combinada dá em quê? Na permanência do que está aí. Essa é a análise que eu faço dessa situação toda. Uma série de erros em todos os lados, que culminou no fingimento e no combinado. Agora, se anuncia, professor, vamos dizer assim, outras denúncias provenientes do Ministério Público e que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está muito empenhado para que, inclusive, aconteçam antes da sua substituição, que acontecerá agora... A plaquinha já levantou para ele. Exatamente. No mês de setembro, quando a doutora Raquel Dodge assumirá a função dele. Com essas outras denúncias, evidentemente pode-se criar um clima insustentável para a permanência do presidente da República no poder e seu grupo. E a substituição, a eventual substituição de Michel Temer, se isto, por hipótese, acontecer, determinará que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assuma a presidência da República. Com pouco mais de um ano para as próximas eleições. Mas ele teria que também marcar a eleição, não? Pois é. Qual é a sua avaliação dessa movimentação? Porque, certamente, pelos discursos da oposição ao governo federal, esta votação não encerrou todo o processo que se supõe existir contra Michel Temer. Trará paz ao cenário político, a entrada de um outro grupo que não seja por eleições diretas, restando pouco tempo, é a melhor solução? Olha, inicialmente, nós temos que esperar a denúncia do Procurador-Geral para saber se esses fatos que ele diz que tem, ou que a mídia diz que tem, se esses fatos que vão gerar essa denúncia
foram cometidos, foram atos do presidente Michel Temer no mandato dele. Porque se não foram, não cabe julgamento. Ele só pode ser julgado por aquilo que ele cometeu no exercício da presidência, como foi essa conversa no Purão lá. Isso aí ele já era presidente, daí gerar essa denúncia. Se a denúncia vier com fatos anteriores ao momento em que ele assumiu a cadeira de presidente, ele só vai ser julgado quando terminar o mandato dele. E na análise, Zuri, que nós já fizemos desde lá dos debates que nós assistíamos juntos, na confraria. Na confraria Ulisses Guimarães, não é? Exatamente. E nós comentávamos que a coisa iria evoluir para cair no colo do Temer. Você disse isso, não é? Você disse. Isso lá em 2014. Na época da movimentação dos debates eleitorais, você afirmava isso categoricamente. Vai cair no colo do Temer, porque a sequência de... as questões de erros que a presidenta Dilma comete vão acabar atirando do poder. E tiraram. Não houve golpe. Isso aí, negócio de golpe é discurso. Não houve golpe. Houve um erro administrativo primário. Erro primário que afastou. Agora, essa denúncia que vem, que eu entendo e alguns outros também mais próximos ao poder do que a gente, que nós estamos de longe, né? A gente observa de longe. E tem pessoas que estão mais próximos, analistas e pessoas que fazem ali o dia a dia da movimentação de Brasília, também entendem que se houvesse uma denúncia mais contundente do que essa, o Janot teria feito. Que as outras são denúncias de fatos ocorridos em que o Temer não estava no exercício da presidência. Portanto, não cabe julgamento. Não cabe julgamento, só após a saída dele. Eu estou mais nessa tese. Porque, veja bem, o fato do Temer ter escolhido a nova procuradora, como é que é o nome dela? Raquel Dodge. Raquel Dodge, que não é uma pessoa alinhada ao Janot. Ela foi a segunda mais votada. Não fez nada ilegal, não. Ela escolheu a segunda. Se a lista é tríplice, ele pode escolher qualquer um dos três nomes. E poderia escolher um também que não tivesse ali. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, a escolha é dele. Daria a questão, se você pegar Maquiavel, lá no Príncipe, você vai ler trechos lá em que ele diz que briga de gigante não tem perdão. Então, eu entendo que, se tivesse o fato mais grave, já teria vindo na primeira denúncia. Entendo, pode ser que eu venha errar nisso aí. Agora, por outro lado, professor, nós temos um cenário que mostra uma Polícia Federal muito empenhada em revelar todas essas falcatruas, irregularidades. A própria Operação Lava Jato, que entendo ser irreversível, face à proporção que tomou, face ao apoio que tem, sobretudo, da sociedade brasileira, e por ser muito bem comandada pelo juiz federal Sérgio Fernando Moro, tem levado à prisão, à cadeia, à detenção, figuras extremamente ilustres do cenário político, quer sejam ministros de Estado, senadores da República, deputados federais, estaduais, governador de Estado, enfim, grandes executivos de empresas multinacionais, como Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, enfim. Figuras anteriormente jamais atingidas ou sendo intocáveis, hoje já não têm essa defesa, já não tem essa certeza. Isso mostra que podemos ter esperança e expectativa de que, em algum momento, toda essa situação terá um fim, se separando aí os maus políticos daqueles que são realmente comprometidos, porque até, embora sejam minoria, existem. O problema todo, Zuri, é que os camaradas são destemidos, né? Destemidos. Porque você vê esse do Banco do Brasil agora, que depois foi Aldemir Bendini.
camarada estava operando em plena Lava Jato. Segundo as notícias. Ele continuou operando, a Lava Jato correndo e ele chegou a pagar imposto de renda de propina. É verdade isso. É verdade. É verdade, pagou imposto de renda, nunca vi disso. Qual é a fonte? Inacreditável. Pô, foi lá e pagou os 27,5% Exatamente. do imposto de renda. Quer dizer, então, é aquele negócio que eu disse outro dia, se você vai permitir, a coisa está tão trocada aqui no Brasil que o poste está urinando no cachorro. É verdade. Não é? Como é que pode o cara pagar imposto de renda propina? Não, vou legalizar isso, eu vou pagar imposto de renda, mas pô, qual é a fonte? Né? Como é que a Receita Federal não pegou isso? Porque tem que pegar. Pega o pequenininho ali, um recibo médico, uma coisa, fica aquele negócio agarrado tempo. Aí o sujeito com propina vai lá, paga o imposto de renda e está certo, é isso mesmo. Então eles são destemidos. A Polícia Federal está fazendo um grande trabalho, o Ministério Público fazendo um grande trabalho, a Justiça dando todo o direito de defesa, que é fundamental isso. Você tem que ter um contraditório, né? Você tem que ter o direito de defesa. E a coisa está avançando. E você, em tudo que você citou, você esqueceu de dizer que nós temos um ex-presidente da República condenado. Exatamente. Mas ainda não preso. Não preso, mas condenado. Certamente. Condenado. Né? Então, são novos tempos e que as pessoas precisam também entender que não é assim, né? Pagando imposto de renda propina, que você vai legalizar a propina. Então, é a questão cultural, a questão de entender, e a gente fica muito preocupado, porque assiste determinadas coisas que são apavorantes. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Apavorantes. E eles continuam, não tem limite. Agora, politicamente, Jorge, na vertente partidária, existe uma grande confusão. Né? Nós já tratamos disso aqui em edições anteriores, em que as ideologias partidárias não são seguidas, sequer conhecidas. Né? Nós observamos que, por exemplo, o PSDB, que é um partido tido como da base governamental, votou extremamente dividido em relação a essa questão. O que é o da DNA denúncia. do PSDB. Exatamente. É o muro. Presidente da República. É o muro. Exatamente. Outros partidos também se posicionaram de acordo com seus interesses. Partidariamente, como no passado acontecia, nós já conversamos sobre isso, hoje apenas existe a sigla e não se considera a ideologia partidária? Não existe mais. Não existe. Não existe. Não existe ideologia em lugar nenhum, nem na direita, nem na esquerda. A corrupção no Brasil é ambidestra. Muito boa essa sua frase. Ambidestra, É ambidestra. Perfeito. Não tem mais ideologia. Sabe por quê? Vamos lá, vamos pegar o... Qual é... Nós falamos no Ulisses Guimarães, doutor Ulisses. Tem que botar o doutor antes, porque foi doutor em todos os aspectos. Exatamente. Quando você falava em MDB, era a figura dele, de Tancredo, de Teotônio Vilela, de Paulo Brossard, né? De Marcos Freire. Jarbas Vasconcelos. Nelson Carneiro. Quer dizer, eram homens que representavam uma filosofia política. Uhum. Até na própria arena, você falava, tinha os líderes, né? Da Zé Sarney e tantos outros, eram os líderes. Exatamente. Ali. Petrônio Portela, Golbery Couto Silva. Exatamente. Não é? Quando houve a redemocratização, a esquerda brasileira não soube entender, isso é o meu modo de ver, vai dar confusão isso que eu vou falar. Ótimo! E não soube entender que o grande líder que tinha para comandar aquilo era Leonel Brizola. Pela experiência, pela visão. Era o grande... Ele tinha que ser o canalizador da esquerda brasileira. E não foi. Não foi. Aí foram buscar o Lula e tal. Quer dizer, criaram essa situação toda. Chegaram ao poder pelo voto, chegaram democraticamente e tal, mas se perderam na administração. Aí você para e vê... para agora, vamos dar uma freada na situação do Brasil e vamos olhar a esquerda, a extrema esquerda, a extrema esquerda,
que tanto critica a situação do presidente da República, com todo direito que tem de criticar, que a democracia é isso, é a convivência entre os contrários, mas, ao mesmo tempo, faz discurso de apoio ao Maduro na Venezuela. Aquilo é incompreensível. Incompreensível. Aquele sujeito é um criminoso. Sem dúvida. Ele é um criminoso. Aí a esquerda para e tira o chapéu e faz referência ao Maduro. É a mesma esquerda, Zuri, é a mesma esquerda que faz todas as críticas ao sistema atual brasileiro. Então isso é só para você pensar, para o amigo telespectador, aquele que nos acompanha, para parar e pensar, está certo isso? É coerente ou incoerente? Porque o Maduro é tudo, menos um democrata, né? Menos um democrata. Lá a Venezuela, eu não quero entrar na questão da Venezuela pessoalmente, porque eu acho que o problema da Venezuela, os venezuelanos é que tem que resolver. Mas eu também não posso aceitar daqui aquele que faz o discurso de defesa à questão bolivariana, lá daquela situação da Venezuela, e aqui faz outro discurso. Não sei o que você acha disso aí. Você não acha, concordo. Né? Até você não acha. Até porque se achasse, tem que entregar. Mas não é incoerente. Segundo seus exames, totalmente. Não é incoerente. Inclusive promovendo no Senado Federal moções de apoio ao presidente Maduro. Que de presidente não tem nada. Não tem nada. Na Venezuela, exatamente. Algo extremamente... É igual o presidente do Vasco. O presidente não tem nada. O ilustre doutor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. O cara que não admite o debate, pô. O sujeito que não admite o contraditório, não admite o opositor. Ele é tudo, menos presidente. Ele é ditador, pô. Sem dúvida. O Maduro é um ditador. A Venezuela é uma ditadura. E ponto. Quem defende isso não defende a democracia. Então tem que ficar quietinho, ou então esquecer aquilo lá. Penso assim, não sei. Sem dúvida, e a sua forma de pensar é bastante razoável e coerente. Agora, já buscando vínculo com o cenário estadual, professor, temos uma situação extremamente delicada. Arrasada, né? Pois é, de terra arrasada. Nós falávamos sobre isso quando estávamos nos dirigindo aqui para a emissora, com diversas categorias não recebendo sequer a sua remuneração. Isso é inaceitável. Especialmente os setores da educação e da saúde. Inúmeras instituições padecendo e encerrando suas atividades por conta de recursos mínimos, inclusive aqui em Nova Friburgo, onde nós temos diversas representações do governo do estado. É verdade. Cite-se, por exemplo, a unidade da UERJ. Da UERJ, aqui em Nova Friburgo, o que é algo absolutamente lamentável. Ou seja, uma situação, conforme avaliou o próprio juiz Sérgio Moro, de ruínas das finanças do estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, nós temos uma movimentação bastante, me parece, oportunista de alguns deputados na Assembleia Legislativa e de outro, um poder executivo que está cada vez mais isolado, né? E que me parece que conta assim, ansiosamente pelo término do seu mandato, porque realmente a situação é de difícil contorno e administração. Também no estado do Rio de Janeiro, sofremos os impactos de uma política totalmente descabida, desconecta, inconsequente, enquanto nós estávamos no auge da onda. Ou seja, no momento em que os royalties mantinham toda essa estrutura, inclusive para a corrupção passiva e ativa, conforme mostra o noticiário, com inúmeros agentes públicos sendo devidamente enquadrados pela política federal e pela Polícia Federal, quero dizer, mostram também o equívoco no governo do Estado. Ou seja, temos também dificuldade em avançar e prosperar e superar esse momento pelas circunstâncias, pelo cenário
que o Estado do Rio está inserido, com ex-governador do Estado sendo preso, com outros agentes políticos da mesma forma, com secretários municipais do Rio de Janeiro, como aconteceu recentemente com o ex-secretário municipal de obras do governo, Eduardo Paes, enfim. Se você voltar um ano atrás, exatamente um ano, nós estávamos no início dos Jogos Olímpicos. Exatamente um ano. Exatamente. O Rio de Janeiro fervia. Quem teve a oportunidade de visitar o Rio naquela época, o Rio era a capital mundial. Ninguém não se falava, já tinha indícios de crise, mas não nesse sentido. O Rio de Janeiro assumiu responsabilidades acima da sua capacidade de gerenciar isso. E pior, e com pessoas que não tinham a visão administrativa do que é administrar. Tinham outro tipo de visão. E acabou dessa forma. O governador preso, né? Um sujeito que perdeu todos os limites, está aí cumprindo pena e vai cumprir pena por muito tempo. E a crise política do Rio de Janeiro vai se resolver. Ela vai se resolver. Até o final do ano ela está equacionada. Mas quem vier, isso é que é mais importante. Quem vier a suceder o governador Pezão vai ter que ter uma capacidade administrativa acima da média para não deixar esse equacionamento se perder. Porque o Estado vai ter uma isenção de pagamento de dívidas por 3 anos, mas lá na frente ela vai ser cobrada. Então, para que ela seja cumprida, esse planejamento precisa ser feito a partir de agora. O próprio governo que fizer os acordos financeiros com a União, que o grande problema do Estado do Rio de Janeiro, além da queda de arrecadação, é a dívida que ele tem com a União. E as isenções fiscais. Exatamente. Que promoveu. Então, uma série de erros administrativos, de coisas que não foram honestas também, que levou a essa situação. Não tem cabimento, você não tem cabimento o servidor aposentado ficar sem receber. É a hora que o sujeito mais precisa. É a hora que ele mais precisa. Né? E passando por isso tudo, você não tem defesa. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, o governador poderia utilizar a doença dele e se afastar. Mas ele está enfrentando, com toda a dificuldade, está enfrentando. Se está acertando, se não está acertando, é outra coisa, mas está enfrentando o problema. Não adianta correr desse problema, tem que resolver. É triste para o Estado, Agora, a eleição do ano que vem é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. Que não venham candidatos aproveitadores, que venham pessoas que tenham conhecimento de que essa equação que está sendo montada, a solução dela vai ser cobrada lá na frente. Professor, aí diante do seu notório conhecimento, sobretudo dos bastidores da política, você que também circula com facilidade nem tanto. Nos corredores da política estadual, exatamente. Aqueles que permitem, obviamente. Já temos indicações desses pretensos candidatos nas próximas eleições do governo do Estado, porque o cenário é tão complexo, tão grave, tão difícil, que realmente isso pode inibir algumas candidaturas. Já se anuncia, já se fala, ou alguns nomes já se manifestam interessados em suceder o atual governador do Estado? Ô Zuri, eu tenho observado que está todo mundo na muda, e passarinho na muda não canta, né? É verdade. Não é? O pessoal está na muda esperando aí ver como que esse negócio vai ficar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o sujeito que ganhar o governo do Estado, a gente não sabe se ele está ganhando ou perdendo. É verdade. Não é? É verdade. Então é um momento de
Ficaram no quartel quietinho, preparando as armas, limpando as armas. Em ordem unida. Ordem unida, prontidão, né? Mas eu não estou vendo, assim, algo que empolgue a população. Agora, você disse que até o final do ano essa crise, ela não que esteja resolvida, mas vai estar, de certa maneira, equacionada. Quais são os argumentos ou as informações que você detém que levam a esta conclusão? É o encaminhamento das matérias votadas pela Assembleia Legislativa, que eram fundamentais e questões, premissas, né, para que se chegasse ao acordo de refinanciamento da dívida do Estado, que a Assembleia fez. E o governo encaminhou. Está pegando o que ainda não conseguiram acertar, é a questão da privatização da SEDAI, que seria, através do BNDES, 49% do capital da SEDAI serviria de garantia nesse refinanciamento de dívidas. E o BNDES, o mesmo, que não criou dificuldade para o pessoal da Friboi, JBS, Joesley e Wesley Batista, eles não tiveram dificuldade. Esse mesmo BNDES está criando dificuldade para arrumar uma situação com a SEDAI, que é uma empresa hoje enxuta, para salvar a situação do Rio de Janeiro. Só olha a incoerência. O BNDES abriu as portas para os açougueiros, né? Eles pagaram o que quiseram lá, juros de 4% ao ano. Enquanto o governo pegava o dinheiro no mercado a 12%, 13% ao ano e emprestava para eles a 4%. Isso matematicamente, você que é um notório especialista... Não, essa eu não aprendi, não. E nem ensinei os meus alunos. Não fecha a equação. Não fecha. Então, esse mesmo BNDES está criando essa dificuldade. Se tiver dentro da lei, o BNDES está certo. Mas é só a incoerência administrativa que existe nesse país. Né? Aí vão falar assim, mas vão privatizar a SEDAI, não sei o que, a SEDAI é patrimônio. Aqui, eu não vi ninguém fazer um movimento a favor da SEDAI. Até porque meu filho morou em Caxias. Caxias, município maior da Baixada, né? Exato. Falta água direto. Direto. O prédio que ele morava era carro-pipa todo dia. Então a SEDAI está enxuta economicamente, mas funcionalmente em determinados setores. Tanto é que a coleta e tratamento de esgoto já é terceirizada há muito tempo, né? As estações de tratamento, a operação das estações já são todas terceirizadas. Operadas pela iniciativa privada. Não é? Ficou só a produção e a distribuição de água. Mas a SEDAI é inoperante. Em vários municípios ela é inoperante. Então, essa moeda que serviria de garantia é que o BNDES está criando essa dificuldade. A hora que ele liberar, o Estado equaciona, não resolve o problema. Vamos deixar claro aqui. Não resolve, equaciona, vai pagar todo mundo, pagar fornecedor, voltar a funcionar o ERG, voltar a funcionar tudo. Mas lá na frente ele vai aparecer outra vez, se não tiver uma administração austera e competente. Muito bem. Obviamente, temos que nos privilegiar aqui a presença do ilustre professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, preocupado vascaíno em função dos recentes acontecimentos, para também solicitarmos e, de certa maneira, o provocarmos em relação ao cenário político municipal. Eu tenho certeza que você está aguardando ansiosamente pelas considerações da raposa felpuda da política friburguense, até porque se manifesta de maneira muito contundente nas redes sociais. Depois do intervalo, continuaremos conversando com o articulista político, pelo menos no âmbito do programa Cidade Real, honrosamente eleito para tal função. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
Já pensou em solicitar suporte técnico direto do seu smartphone? Com o aplicativo Minha Gigalink, você pode. Consulte seus boletos, crie novos e-mails, dê um upgrade na velocidade da sua internet e muito mais. E quem ainda não é cliente pode contratar internet sem complicações. Aplicativo Minha Gigalink, com você aonde você for. Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor em todas as noites de segunda-feira, desta vez reabrindo ou retomando a nossa agenda de assuntos políticos, por vezes também partidários. O programa Cidade Real se caracteriza por oferecer esta oportunidade a você, caro cidadão friburguense, sempre aproximando as principais autoridades do contato com quem paga toda esta conta. E para abrirmos ou reiniciarmos esta série de programas, convidamos a raposa felpuda da política friburguense, título honroso e merecido, que teve a minha singela autoria, porque se trata de uma pessoa que conhece os bastidores e corredores da política friburguense, e estamos nos referindo ao ilustre companheiro professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que traz aqui toda a sua sabedoria acerca das movimentações no cenário político. Novamente lhe informo que a sua participação está prejudicada, porque alguns programas que estão sendo exibidos também foram gravados antecipadamente, mas sempre levando a você informações diferenciadas e inéditas, para que tenhamos sempre a sua concorrida e expressiva audiência. Muito brevemente, assim que os ajustes acontecerem na estrutura da emissora, voltaremos ao nosso convívio habitual e tradicional de toda segunda-feira à noite, o que evidentemente não compromete o conteúdo do programa, que sempre realizamos com o objetivo de trazer informação de utilidade pública semanalmente e aí certamente atendendo às suas expectativas. E aí, professor, obviamente, nesta avaliação bastante sucinta do cenário político, até porque o assunto é bastante extenso, não podemos também nos eu diria, desperdiçar a oportunidade de conversar sobre o cenário político municipal. Você que se manifesta com bastante frequência e veemência nas redes sociais, também tem formado juízo a respeito deste quase um pouco mais de um semestre da administração municipal, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Qual tem sido a sua leitura deste início de governo? Eu sabia que você ia se contorcer na poltrona. Fique à vontade. Ô Zuri, eu não fui alfabetizado para fazer essa leitura, não. Que esse negócio está complicado. Antes, porém, só fazer o registro aqui, nós perdemos recentemente 3 políticos importantes da nossa cidade, vereadores da primeira legislatura em que houve o bipartidarismo, Arena e MDB. Denis Rios,
Geraldo Moura e Dirceu Spitz. Figuras que marcaram a presença política em Nova Friburgo. Então, tem que fazer esse registro, porque essas pessoas contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da nossa cidade. Com relação à pergunta que você me faz, eu vejo a leitura que eu faço, agora falando sério, de muita preocupação. Extremamente preocupado. Preocupação? Preocupação. Por quê? Veja bem, a eleição não tem um ano, né? A eleição municipal foi em outubro de 2016. O prefeito de então concorreu à reeleição, ficou em 4º lugar. Né? O prefeito que ganhou, o prefeito eleito, ao analisar o resultado da eleição, ele deveria ter feito uma análise profunda do resultado em si. Porque se o prefeito que tentava a reeleição ficou em 4º lugar, é sinal que a coisa estava muito ruim. Ou não estava boa, para não querer entrar no mérito. Aí o prefeito ganha a eleição e começa a administrar de uma forma em que as pessoas começam a dar desculpas. Peguei assim, pegou sim. E só dá desculpa, quem dá desculpa? Só dá desculpa quem tem culpa. Você também já ensinou isso. Não é isso? Não, que eu peguei assim, a secretaria estava assada. Se tivesse boa, o prefeito anterior tinha ganho. Teria sido reeleito. É verdade. Essa é a análise. O doutor engenheiro Renato Bravo deveria ter reunido os seus mais próximos e ter falado isso. Olha aqui, gente, nós ganhamos a eleição, mas ganhamos porque o prefeito ficou em 4º lugar, a coisa está muito ruim. Daqui para frente eu não quero reclamação, eu quero solução. O prefeito tem que ter atitude. Não adianta, eu fui secretário de Educação, quando eu assumi tinha 10 mil crianças fora da escola, crianças de 7 a 14 anos. Eu vou ficar reclamando daquilo? Eu tenho que botar essas crianças para estudar. Pô. Eu, secretário de Educação, tenho que me virar para que não falte mais vaga, porque essas crianças têm que estudar. Não adianta ficar botando a culpa no antecessor. Aí vem a questão da desculpa. E outra coisa, qual é o quadro? Ele é o técnico. Qual é o time que ele vai botar em campo? Ô Zuri, eu não admito uma prefeitura que dizem ter 7 mil funcionários, ter que fazer contrato emergencial agora para a saúde. Aí você fala uma coisa com o secretário, eu não tenho pessoal. Onde está essa gente, esses 7 mil funcionários? Onde estão? Fora os nomeados. Onde estão essas pessoas? Então o prefeito deveria ter feito um censo administrativo, um censo para saber quem é quem, a função de cada um e qual a lotação, para poder botar a máquina para funcionar. A máquina, e você lembra disso, eu não canso de falar, a máquina da prefeitura funcionou até o ano 2000. Entrava prefeito, saía prefeito, a máquina era azeitada. Sem dúvida. Não é? Era azeitado. Certamente. Não tinha problema do prefeito, a máquina funcionava. A partir do momento que trouxeram cooperativa, eu vou falar sempre dessa famigerada Elitecop, começaram a montar coisas dentro da prefeitura. O Zuri, a Secretaria de Educação tem 3 sistemas dentro dela. Você sabia disso? A Secretaria de Educação tem 3 sistemas dentro dela. Tem o professor do quadro fixo, tem o concursado de 96, tem o concursado de não sei quando. Cada grupo desse fazendo a mesma coisa, mas com vencimentos diferentes. Pode dar certo? Claro que não, é inconstitucional. Então, enquanto não chegar um prefeito que resolva essa situação, pegue esses funcionários, faça a migração deles para o quadro fixo, todos os concursados, crie um quadro só, um plano de cargo, um plano de salário, você vai poder cobrar das pessoas. O Hospital Raul Sertã está em estado de greve. De uma hora para outra, entrar em greve. Tem contra-cheque, lá me mostraram outro dia, o sujeito ganhou R$809, com os descontos, R$809. Como é que pode isso? Então, não adianta, prefeito, querer tocar a máquina do jeito que está. Ou faz uma arrumação nisso, faz a migração dos concursados para o quadro fixo, arruma a casa, faz um plano de cargos e salários, procura saber quem é quem em cada setor. Aí a coisa vai funcionar. Do contrário, nós vamos continuar preocupados. Quanto ao legislativo,
Caro telespectador e telespectadora, eu na condição aqui de condutor dos trabalhos, de apresentador dessa atração semanal, tenho uma possibilidade privilegiada de observar aqui as reações do ilustre convidado, que se contorce antes de se manifestar, porque ele respira, toma fôlego para ser o mais prudente possível. Continue. Quanto ao legislativo, Zuri, a próxima legislatura vai ser pior que essa. A próxima, professor? Porque é assim, vai piorando, assim. vai piorando, vai piorando. O legislativo não apreciou no primeiro semestre projetos, como dizia Paulo Azevedo, anteprojetos, quando o executivo manda, né? Anteprojetos de lei. Quer dizer, o executivo. Porque o carro-chefe da administração é o executivo. O legislativo segue a toada do executivo. Não é? Certamente. Se o executivo puxa para trabalho, para discussão, para debate, o legislativo vai. Acompanha. Segundo informações, o senhor prefeito mandou 2 projetos, anteprojetos de lei, para análise do legislativo. Então o legislativo não anda porque ele não é puxado para andar. Aí ele fica na moção de congratulações, né? Quero agradecer ao secretário tal que capinou a rua, quero agradecer o secretário tal que trocou a lâmpada, aí o outro vem, eu quero cobrar que o buraco lá da rua tal... Não... Aí fica aquela mesmice. É aquele expediente... Rasteiro, exatamente. Rasteiro, né? E nós temos problemas sérios, nós temos problemas nas concessões, nós temos problema no transporte coletivo, até fizeram uma audiência pública nesse sentido, mas você não vê a iniciativa do Legislativo, é até tentativa, mas você não vê o Executivo puxar para esse debate. Trocou o concessionário, a empresa de ônibus foi transferida à administração para outro grupo, ninguém sabe quem são essas pessoas, como é que veio, que termo aditivo foi esse, foi publicado aonde. Então, a coisa está muito confusa. Daí a minha preocupação. Sinceramente, prefeito Renato Bravo, doutor Renato Bravo, ilustre engenheiro, eu não tenho nada contra o senhor. Até, vou dizer aqui, ele me convidou para ir à prefeitura. Eu fui. Convite do prefeito, você não pode dizer que não vai. Eu fui. Não é? Ótimo. Lógico, é o diálogo que eu fui. De ambas as partes. Tanto ele pelo convite, quanto você pela aceitação. Lógico, não vou deixar de conversar. E fui acompanhado do secretário Gilberto Salarini. E todas as vezes que precisar conversar, eu estou à disposição para conversar. Agora, a minha preocupação é o seguinte, eu sempre digo, você repete o que eu falo, a gente deve lutar, nós, friburgueses, temos que lutar pelo que nos une. Exato. E nada nos une mais do que Nova Friburgo. Então, quando eu vejo a inoperância administrativa, não me dá arrepios de felicidade, não, pelo contrário. Pelo contrário, eu fico extremamente triste. Eu não posso ver, e nós somos vizinhos, não posso ver o abandono de Conselheiro Paulino daquela forma que está. Isso é extremamente desgastante. Não varrem rua, não desentopem bueiros, não limpam margem de rio. Você pega ali o Córrego Dantas, no momento em que ele desemboca no Rio Bengala, você não vê mais a água. É mato para tudo quanto é lá, não é? Você passa ali todo dia, você vê. Exatamente. Quer dizer, nem roçar a beira do rio. Agora, nesse período de estiagem, que é o período de se limpar galerias, né? Bueiros, desobstruir isso tudo, porque quando começar a chover não adianta mexer mais. Você não vê esse tipo de ação. Isso é o beabá da administração pública. E sem contar, olha só, é o apelo que eu faço, prefeito. Olha esse pessoal da saúde, os enfermeiros, os técnicos, os profissionais da saúde, pessoal de laboratório, de hemocentro, pessoal que carrega aquele hospital nas costas. Trabalha em situações extremamente complicadas. Olha para essa gente, procura dar um plano de cargo e salário para o servidor. O professor ganhando mal. Quer dizer, tudo isso precisa ser equacionado. Agora, não vai ser equacionado com esse blá, 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 com essa conversinha que nós vamos ter muito que comemorar os 200 anos. Ah, vamos ter muito que comemorar. Eu vi isso outro dia. Ano que vem, com os 200 anos. Nós temos, mas muito que comemorar, sim. Mas talvez mais pelo passado do que pelo presente. Eu tenho dito, professor, que teremos tempo
tão somente para organizar a festa. As mudanças que a cidade realmente precisa na sua estrutura para que ofereça melhores condições de vida para o cidadão não acontecerão. Porque não temos dois vetores, aí usando uma linguagem que você domina, que é a linguagem matemática, que são tempo e recursos. Então somente poderemos montar o palco para as comemorações. A força resultante desses dois vetores, na atual situação, é complicada. É complicada. Eu entendo que você quer dizer nula. Eu lhe conheço. Mas devemos, nessa ocasião, em 16 de maio do ano que vem, lançarmos um projeto de futuro, um projeto de governo e não de poder, quando a administração pública, em conjunto com a sociedade civil organizada, pode apontar o rumo para a cidade que queremos nas próximas 2, 3, 4 ou 5 décadas, porque assim as mudanças acontecem. Agora, Zuri, eu tenho uma preocupação muito grande, eu falei isso com o prefeito, Renato Bravo. Falei, vocês estão mexendo na lei orgânica, eu acho que tem que mexer, tem que fazer a revisão dela, já lá se vão quase 30 anos, mas eu não estou vendo participação da sociedade nisso não. Não estou vendo, se você está vendo, me desculpe, não sei. Porque é o seguinte, essa lei orgânica, ela foi promulgada lá em 1990, mas ela teve amplo debate com a sociedade. Amplo debate, a sociedade participou. E qualquer mudança que venha a ser feita sem a participação da sociedade é extremamente perigosa. É extremamente perigosa. Ela admite reforma a todo e qualquer tempo, mas o prefeito, à época, era vereador, inclusive foi o relator da lei orgânica. exatamente. Né? Ele foi o relator. Então eu falei, prefeito, a minha sugestão, você tem pessoas competentes aí, você tem ex-vereadores aí dentro do governo que participaram, bota como observadores, para que não saia dali coisa sem pé e sem cabeça. Você pode ter certeza que essas suas avaliações também terão repercussão nos gabinetes dos senhores vereadores da Câmara Municipal. Você esteja certo disso. E aí, professor? E até aproveitando, aproveite. Desejar à vereadora Luciana Silva, que assume amanhã, boa sorte no mandato, no curto exercício do mandato, e plena recuperação ao vereador Isaac Demani, boa sorte na intervenção cirúrgica que vai passar, a gente torce por ele, e que tenha aí uma breve e feliz recuperação. Acompanhamos os seus votos. E aí, professor, em dado momento ou em uma próxima ocasião, até porque tem sido um pedido frequente da nossa audiência, que revelemos o modo de governar no passado. Como essas questões eram tratadas pelas diversas administrações, pelos prefeitos, pelos presidentes de Câmara, como essas dificuldades eram superadas. E você conhece muito dessa questão, faremos um programa aqui, eu diria até saudosista, com aspectos do passado. Agora, retomando o presente, lembro-me bem que em certa ocasião que você esteve aqui, você também contestou a quantidade de secretarias municipais que existem, revelando que é humanamente impossível que o senhor prefeito despache com todas elas. E que no passado isso não acontecia, primeiro, por ter um número menor de secretarias, e segundo, porque os administradores formavam um núcleo duro com as principais secretarias, conversando com elas diariamente. Por outro lado, observamos que na atual administração já tivemos um número considerável de mudanças no comando das respectivas secretarias. Alto rodízio. Exatamente. E aí você me disse também, nos disse na ocasião, que quando isso acontece, ou seja, quando existe esse distanciamento do chefe do Poder Executivo dos secretários municipais, eles transformam as suas secretarias como subprefeituras. Exatamente. Ou seja, essa mudança no elenco, para tratar aí de um termo esportivo que nós conhecemos bem, revelam também que talvez a escolha não tenha sido bem avaliada, ou aquele que aceitou o cargo não entendeu o desafio que teria que enfrentar, porque, obviamente, se tem o prejuízo do funcionamento da estrutura. Porque cada um que entra
traz consigo o seu grupo de trabalho, toma ciência da situação para daí começar a imprimir o seu ritmo de trabalho. Também o enxugamento da máquina pública não seria fundamental nesse momento? Fundamental, principalmente em momentos de dificuldade, porque hoje em dia o município não tem nem como recorrer ao Estado. Não tem, não adianta. Não adianta. O Estado está com os cofres vazios. Aí vai recorrer à União, é mais complicado, né? É um negócio que o deputado que representa o município é adversário do prefeito. Essa hora não tem que ter esse negócio, né? Tem que ter uma aproximação. Parece até que já tiveram juntos. Exatamente. Não é? Os dois. Mas a liberação de coisas em Brasília é muito complicado. Não é tão fácil quanto no Estado. Então o prefeito precisa cortar gastos. Porque não é fazer como o governo federal, que não vai cumprir a meta fiscal, aumenta imposto. Isso é errado. Então tem que cortar gastos, tem que reduzir o número de secretarias, até para que o prefeito possa despachar com seus secretários, semanalmente. Pelo menos. Alguns diariamente. Secretário de Fazenda, secretário de Saúde. Esses têm, secretário-geral, esses têm que Educação. estar diariamente ali. Agora, os outros semanalmente, pelo menos. A não ser numa eventualidade. E você tem que ter uma equipe de gabinete com poderes de resolução. Porque não é toda hora que o prefeito está disponível para receber o secretário. Mas ele tem que ter um secretário de gabinete ou geral de governo que tenha autonomia para determinadas coisas serem resolvidas imediatamente. Então a máquina está pesada, Zuri. E nós já tivemos grandes secretários gerais. Já. Rafael Jacu, que dá nome a essa sala aqui, foi um deles. Paulo Azevedo. Benício Valadares, o Roosevelt. Exatamente. Não é? Bons secretários presentes que resolviam a situação. Agora, você tem que saber que time é esse. Delegar poderes é muito difícil. Tem que ser uma coisa de extrema confiança do prefeito. Porque aí o prefeito vai cobrar desse que ele delegou. Não é? Determinadas coisas corriqueiras não podem ir toda hora para a mesa do prefeito. Isso tem que ter uma filtragem. Certamente. Não é? E a máquina não pode ser tão grande dessa maneira, tão pesada, tão arrastada como é. Nós já começamos a caminhar para a reta final do nosso programa, eu tenho certeza. É uma pena o telespectador não estar aqui, né? Exatamente. Mas as perguntas são sempre bem-vindas, muito bem-vindas, até porque lhe provocam também. Mas assim que retornarmos à nossa rotina dos programas ao vivo, você retornará. Professor, você está pessimista ou apreensivo face à atual administração municipal? Qual é a sua expectativa? Não, preocupado. Preocupado pelo seguinte, nós saímos de um governo que foi muito mal avaliado, tanto que ficou em 4º lugar. E nós não estamos vendo as mudanças que criaram a expectativa no eleitor. Nós não estamos vendo. Pelo contrário, se eu fosse avaliar hoje, comparar o atual governo com o governo que saiu, o atual é muito pior. O atual é muito pior. Esses 7 meses, né, são extremamente piores do que a avaliação que eu faria do governo Rogério Cabral. E quando eu falei da Câmara, você falou, isso vai criar rebuliço dos gabinetes, eu estou até elogiando, estou dizendo que a próxima vai ser pior que essa. Não é? Uhum. Então, cabe a eles... Tá rindo. Cabe a eles aí conduzirem a coisa de maneira que realmente seja. A próxima seja pior do que essa fique marcada aí com boas atuações. A gente torce para isso. Sob maneira, queremos o legislativo forte. Você está sendo extremamente contido. Mas eu quero dizer que em breve, e aí divulgaremos esta oportunidade aqui, estamos concebendo um projeto na área de comunicação em que faremos uma dupla para tratar de questões das mais diversas naturezas nos meios de comunicação. Eu, o professor Jorge Carvalho, que temos uma afinidade muito grande, somos inclusive vizinhos e temos um convívio bastante harmonioso.
pretendemos em breve iniciar um projeto que vai levar as nossas reflexões à sociedade friburguense de uma forma geral e diariamente, o que será sensacional, e tão logo esteja concebido, iremos divulgar. Professor, já encerrando, antes devo lembrar que você tem que remeter um beijo carinhoso para sua neta. Pois é, ela cobrou da última vez que eu vi o programa. Antonella. Antonella. Vovô foi na televisão, não mandou um beijo para mim. Então, Antonella, um beijo carinhoso para você. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora, e tome conta da sua vida sempre, te iluminando, te conduzindo para o caminho do bem. Vovô te ama. Eu quero endossar também esses votos. A Antonella, que tem 3 aninhos, é uma verdadeira princesa. Estive com Queria ela vir hoje. no programa. Queria vir ao programa, mas só se pudesse ter sido acompanhada pela sua avó, a querida Lucinha, a quem remeto também um beijo fraternal. Rapidamente, professor, quais são as suas expectativas para os próximos 200 anos de Nova Friburgo? Porque esses 200 primeiros já fazem parte da história. As melhores possíveis, porque eu entendo o povo de Friburgo ser um povo merecedor de coisas boas, é um povo que luta, é um povo que cresce, que trabalha. Nós somos privilegiados pela Mãe Natureza. Sem dúvida. Não é? Nós vivemos num lugar maravilhoso e nós, friburguenses, todos nós, independente de ser prefeito, vereador ou vice-prefeito ou deputado, todos nós temos a obrigação de cuidar do que é nosso, de zelar pelo que é nosso. Aí eu fico triste quando vejo um pneu jogado dentro do rio. É verdade. Eu fico triste. É verdade. Não é? Eu fico triste quando eu vejo lixo colocado em qualquer lugar. Eu fico triste quando eu vejo um equipamento público pichado. Isso não é coisa do povo de Friburgo. Nós precisamos reverter isso. Nós precisamos colocar Friburgo no lugar de destaque que sempre teve, porque nós somos abençoados por Deus de viver num lugar tão maravilhoso. Então vamos cuidar de Friburgo, nós, todos nós, independente do prefeito ou dos vereadores, porque nós moramos aqui é a nossa casa e a gente tem essa obrigação de agradecer a Deus de ter um lugar tão maravilhoso para morar. Perfeito, professor. Agora, encerrando, evidentemente, devo lhe indagar acerca do seu coração vascaíno. Como está? Olha, Zuri, o coração vascaíno ele não bate mais, né? Ele só apanha. Muito bom. Porque é muito difícil você ver um gigante da proporção do Vasco da Gama saindo em notícias de página policial, né? De briga em estádio. Aí você vê uma diretoria que quer ser maior que o clube, quer aparecer mais do que o clube. E o que a gente está assistindo é esse desmando, essa confusão, essa situação de um clube que tem 8 correntes políticas. 8? 8. Tem uma eleição agora, em novembro, e são 8 candidatos. E é bíblico o seguinte, um reino dividido não prospera. Não é? Se são todos vascaínos, procuram se unir. É saudável ter oposição e situação, mas 8? Sem dúvida. Aí é bagunça. Preocupado. Forte abraço. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado pelo convite. Você retornará aqui oportunamente. E aí, professor, ressalto que... Que não é convite, é convocação. Assim você o entende. Queremos fazer um programa, até atendendo a essas sugestões, tratando de aspectos históricos da política friburguense e também em outros âmbitos que você conhece e detém com propriedade, mostrando que essas crises também aconteciam, por vezes no passado, mas eram tratados de outra forma. A forma de condução era outra. Né? A forma era outra. O compromisso verbal, ele ganhava força realmente de lei. Né? O comprometimento entre os agentes políticos era diferente do que acontece hoje. Sem dúvida, né? É isso mesmo. Será um programa sensacional e espero que ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E você sabe muito. Muito bem. Obrigado. Encerro definitivamente aqui os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, levamos até você informação de utilidade pública. Nas edições seguintes, teremos aqui agentes políticos no âmbito da administração pública para trazer informação do seu interesse. Até porque
Você, cidadão, você, eleitor, é quem paga toda esta conta. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, santa protetora das causas impossíveis, continue nos abençoando, nos protegendo e nos iluminando, para que possamos trabalhar cada um dentro do seu âmbito pela retomada da qualidade de vida e autoestima da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.